Olá, quinto ano, tudo bem? Voltamos aqui, né? Nós vamos hoje dar continuidade aí à nossa unidade 4, né? Números de propriedades, falando um pouquinho agora de divisão, né? Nós já terminamos de ver aí na última aula a nossa parte de multiplicação, mas nós terminamos de ver aí nessa unidade, né? Porque nós temos que saber fazer tanto a multiplicação como a divisão para sempre, né? Então nós temos que aprender realmente, né? Certo? Então vamos lá. Vamos começar agora com a divisão, né? Nós temos aí na nossa apostila, na página 86, tá? Na página 86, nós vamos resolver aí a seguinte situação. Em uma área de 12 quilômetros quadrados, vivem 516 pessoas. Quantas pessoas vivem, em média, por quilômetro quadrado? Ou seja, qual é a densidade demográfica dessa área? Então, vamos acompanhar aqui na lousa. Olha, eu tenho um espaço, uma área de 12 quilômetros quadrados. 12 quilômetros quadrados significa que eu tenho uma área com 12 quilômetros por lado, né? Isso é 12 quilômetros quadrados, ok? E nessa área vivem 516 pessoas. Então, nessa área toda vive 516 pessoas. O que eu quero saber? Qual a densidade demográfica dessa área? Que é o quê? Quantas pessoas eu poderia distribuir aqui dentro para que elas ficassem, olha, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Eu tenho, não tá retinho, né? Mas, vamos lá. Quantas pessoas caberiam dentro de cada quadradinho desse daqui? Certo? E aqui também eu teria, ó. Tá? Até o final. Quando eu distribuísse essas pessoas igualmente por esses quadradinhos, quantas pessoas por quilômetro quadrado eu conseguiria colocar? Isso é a densidade demográfica, tá? Então, para resolver esse problema, olha o que eu falei, eu quero distribuir igualmente as pessoas por cada um desses quadradinhos aqui, ó. 12, vai. Eu quero distribuir as 516 pessoas por quilômetro quadrado. Então, eu tenho que dividir, usar uma divisão, né? E aí nós temos uma explicação aí do lado. A densidade demográfica consiste no número de pessoas de uma população presente em determinada área. É geralmente expressada em habitantes por quilômetro quadrado. É o que nós vamos encontrar agora. O número de habitantes por quilômetro quadrado. Ok? É isso que nós vamos encontrar. Com o quê? Com uma divisão. Tá? Nós vamos lá. Olha lá. Nós precisamos dividir, então, 516, as 516 pessoas, por 12 quilômetros. É o que eu vou fazer. O material, ele nos traz uma explicação do que é a divisão, através do material dourado, tá? Para que vocês compreendam melhor essa divisão. Então, olha lá, eu vou ter aqui a minha... Deixa eu pegar o lápis aqui, ó. Deixar ele mais fininho, né? Peraí. Então, olha lá. Nós temos aqui 516 representado com material dourado. Então, eu tenho aqui, ó, as placas, tá? 5 placas do 500, porque o material dourado,
ele nos dá a decomposição de um número, ok? Então, eu tenho 516 é igual a 500 mais 10 mais 6. Ou seja, 5 placas, né? 5 placas, 10 barrinhas, certo? E 6 cubinhos, que são as unidades, tá? Eu tenho 5 centenas, olha lá, 5 centenas, uma dezena e 6 unidades. É a decomposição do meu número 516, ok? Então, eu tenho lá, olha, 5 placas, uma barrinha, olha lá. Aliás, aqui eu coloquei errado, né? São 10 barrinhas, não, uma barrinha. Desculpa, errei ali. Uma barrinha e 6 unidades, olha lá. Tá? Não foi? E 6 unidades, ok? Como podemos dividir, então, 5 placas em 12 partes iguais? Tudo isso daqui, tudo isso, olha, eu quero dividir por 12. Como que eu vou poder dividir 5 placas em 12? Se eu só tenho 5 placas, como que eu vou conseguir dividir ela em 12? O que foi feito aqui? As barras foram trocadas por barrinhas. Ela foi trocada por dezenas, certo? Então, as 5 barras, elas foram trocadas por barrinhas. Aqui embaixo, ó lá. Aqui, opa. Errei aí, né? Mas, aqui, ó, eu tenho as minhas 5 barras trocadas por barrinhas. Então, cada placa, eu sei que cada placa, ela corresponde a 10 barrinhas. Então, aqui eu vou ter 500 barrinhas aqui embaixo, certo? Então, no total, eu tenho, se eu tenho uma barrinha a mais aqui, eu tenho 51 barrinhas aqui. Vocês concordam comigo? Porque eu tenho, ó, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. 51 barrinhas. Foi o que foi feito aqui, ó. Eu vou pegar somente os 51, as 51 barrinhas para dividir por 12, tá? Quantos grupos de 12 eu consigo fazer dentro dessa barrinha aqui? Ou seja, quantas vezes o número 12 cabe dentro de 51 barrinhas? Então, eu fiz lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 barrinhas. Fiz um agrupamento. Mais um agrupamento aqui, mais um aqui e mais um aqui. Então, no total, eu tenho o quê? 4 agrupamentos, tá? Eu tenho aqui 4 agrupamentos de 12. Quanto que é 4 vezes 12? Quantas barrinhas eu tenho nesses 4 agrupamentos? Eu tenho 12 mais 12, 24. Se eu pegar 24 daqui e somar mais 24 daqui, eu vou ter 48 barrinhas. Então, para fazer agrupamentos de 12, eu utilizei 48 barrinhas. Sobraram quantas? 1, 2, 3, que ainda não foram divididas. Então, olha lá, elas sobraram aqui. Das 51 que eu tinha lá, das 51 que eu tinha, eu tirei 48 e sobrou 3. Mas eu ainda tenho para continuar, não tenho? O que eu vou fazer aqui? Eu vou continuar a minha divisão. Deixa lá que tem um objeto digital aqui, depois eu volto a ele. Nós vamos ter que trocar essas barrinhas aqui que sobraram, olha, essas 3 barrinhas aqui, elas foram trocadas por quê? Pelo quê? Por cubinhos. Eu sei que cada uma dessas barrinhas, elas têm 10 cubinhos, 10 unidades. Uma dezena tem 10 unidades.
Então, eu vou trocar agora. Eu troquei as minhas 3 dezenas por 30 unidades, né? Porque se eu tenho 3 dezenas, 10, 20, 30. Então, eu tenho 30 unidades agora. Só que eu já tinha quantas unidades aqui sobrando? Olha aqui, ó. Eu tinha 6 unidades sobrando. Então, 30 daqui mais 6 daqui, eu tenho 36 unidades agora, ó. Aqui eu tenho 36 unidades, ó lá. Ok? 36 unidades é o que eu fiz aqui. Olha, eu tinha 3 como o resto dessa conta, as 3 dezenas que eu tinha lá, e eu abaixei o 6 aqui, eu incorporei o 6 com esse 3. E eu tenho, então, agora 36 unidades para dividir por 12, olha lá, por 12. É o que eu vou fazer agora. Quantos agrupamentos de 12 eu consigo fazer dentro dessas 36 unidades? Isso nós vemos aqui embaixo, olha. Eu consigo formar 3 grupos de 12 unidades. 12 aqui, 12 aqui, 12 aqui. Eu consegui formar 3. Onde foi parar esse 3? Aqui, ó. Eu consegui fazer 3 agrupamentos de 12 unidades. 3 vezes o número 12, ou 3 agrupamentos de 12, quanto eu tenho? 36. Eu não utilizei todos os cubinhos daqui? Tinham 36. É a mesma coisa que falar 12, 3 vezes 12, 36. Então, eu tenho aqui, ó, 36 cubinhos que eu vou tirar e vai sobrar 0. Então, eu tenho uma divisão exata, que é o que? Não sobrou nada aqui, ó. Temos 0 aqui como resto, né? Não temos resto. Não sobrou nada. Então, nós concluímos que com 516 pessoas, é possível formar 12 agrupamentos de 43 pessoas por grupo, ou seja, 43 pessoas por quilômetro quadrado. E como o resto é 0, temos uma divisão exata, né? Aí ele está falando ali que nós podemos ocultar algumas operações de subtração, chamando esse processo de método breve, mas isso nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, o que aconteceu aqui com a nossa densidade demográfica? Depois de fazer a minha conta, descobrir que cabe 43 pessoas por agrupamento, eu tenho o quê? O número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó, 516 dividido por 12 quilômetros quadrados aqui, ó, eu tenho 43 pessoas por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica desse espaço é de 43 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Se eu dividisse essas pessoas igualitariamente por cada quilômetro, por cada quadradinho desses, eu teria 43 pessoas por quadradinho, por quilômetro quadrado, tá? Então, para descobrir a densidade demográfica de um lugar, eu tenho que dividir o número de pessoas pela área que ele tem, né? Que aqui a área era 12 quilômetros quadrados, tá bom? Como foi feita essa conta? Como eu posso fazer essa conta de uma forma diferente? Quer dizer, sem utilizar material dourado. Olha lá, vamos ver aqui. Nós podemos resolver essa situação perguntando quantas vezes o número 12 cabe dentro do 516. E aí eu teria que fazer uma série de subtrações sucessivas, porque eu ia fazer 516, olha lá, menos 12, 504. 504 menos 12, 549.
549 menos 12, 480. E assim por diante, até chegar ao menor número possível. No caso dessa nossa divisão é 0, né? Mas eu vou subtraindo 12 até chegar ao 0 ou a um número que seja menor do que o 12, né? Feito isso tudo, que deu um trabalhão, né? Pensa, vou fazendo menos, olha lá. 480 menos 12, 468 menos 12, 556 menos 12, 444 menos 12, 432 menos 12, 420 menos 12, 488 menos 12, 396 menos 12, continuando aí, ó, com 384 menos 12, 372 menos 12, 360 menos 12, 348 menos 12, 336 menos 12, 324 menos 12, 312 menos 12, 300 menos 12, olha lá, cada uma dessas subtrações. Sempre o resultado da subtração menos o número 12, porque eu estou fazendo o quê? Agrupamentos de 12, né? Estou vendo quantas vezes o número 12 cabe dentro do 516. Olha quantas subtrações foram necessárias fazer, né? Certo? Olha lá. Fiz todas essas subtrações para descobrir quantas vezes o número 12 caberia dentro do 516. Olha lá, estamos terminando aqui, o 72 menos 12, o 60 menos 12, 48 menos 12, 36 menos 12, 24 menos 12 e finalmente 12 menos 12, que deu 0. Certo? Ai, professor, é muito trabalhoso isso. Sim, é muito trabalhoso. Mas é uma forma de dividir? Sim, é uma forma de dividir. Eu posso fazer minha conta de divisão dessa forma? Posso. Não tem problema algum. Eu só tenho que prestar muita atenção, porque são muitas contas, né? Se uma continha estiver errado, todas as outras, todas as outras estarão, né? Mas pode ser feita uma divisão dessa forma? Pode. Eu posso, então, dividir com material dourado e eu posso dividir usando subtrações. Por isso que na subtração, na divisão, eu tenho uma subtração. Porque aquelas unidades eu estou retirando do total. Eu já fiz agrupamentos com ela. Então, eu retiro, né? Nós vimos isso aqui, olha. Eu já tinha concluído, vamos lá no comecinho, ó. Eu já tinha concluído aqui, ó, 4 agrupamentos. Então, essas 48 barrinhas dos meus 4 agrupamentos, eu vou tirar elas daqui. Olha a subtração aqui, né? Então, eu uso subtração na divisão? Com certeza, porque eu estou repartindo. Quando eu reparto, eu fico com menos. Então, eu faço uma subtração. Eu subtraio daquilo que eu tenho, do total que eu tenho. Eu estou subtraindo, eu estou retirando de um total. Então, por isso que aqui na divisão eu tenho aqui no cantinho, ó, uma conta de multiplicar, porque eu vou, o número que está aqui eu vou multiplicar por esse daqui, ó, tá? Eu vou multiplicar por esse e eu vou subtrair, eu vou subtrair os agrupamentos que eu fiz. Que os agrupamentos que eu fiz, quem são? A multiplicação. Eu fiz 4 vezes 12, que deu 48, olha lá. 4 vezes 12 barrinhas, deu 48.
Então, eu vou subtrair, eu vou tirar essas 48. Né? Eu já somei elas. Eu já multipliquei elas, eu já selecionei elas. Eu vou retirar do meu total, que é o quê? O 516. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó lá. Eu tenho 36 cubinhos aqui, ó. 3 agrupamentos de 12. 3 agrupamentos de 12 é a mesma coisa que 3 vezes o 12, ó lá. 3 vezes o 12, ok? É isso que eu tenho. 3 vezes 12, 36, ó. 3 agrupamentos com 12 quadradinhos, 36. Vou retirar os 36 do meu total. E aí, eu cheguei ao final. Aqui nós temos o quê? Que lembrar os elementos de uma divisão, né? Eu chamo, deixa eu apagar aqui, peraí. Eu chamo o número que eu vou dividir, eu chamo ele de dividendo. É o número que eu vou dividir. Olha lá, 516 dividido por 12. Então, o 516 é o meu dividendo, olha lá. É o meu dividendo. Ok? O número 12, ou o número que ocupa esse espaço aqui, ele é o meu divisor. Eu tenho um dividendo, que é o número que eu vou dividir. E o meu divisor é por quantas vezes eu vou dividir esse meu dividendo, tá? Então, vamos lá. Nessa continha, nós fizemos 12 dividido primeiro por 51, né? Eu fiz dividido por 51, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Eu fiz dividido por 51, ó lá. E eu vou imaginar que aqui dentro eu tenho uma multiplicação. Nós vimos que 12 cabe dentro do 51 4 vezes. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Olha o nosso menos 48 lá, da nossa continha. Né? 48. 51 menos 48, nós vimos que sobrou 3. Aí, eu transformei as 3 dezenas, porque, olha lá, centena, dezena e unidade. 3 dezenas, eu tenho o quê? Transformadas em unidade, que vão ser 30 unidades. Então, eu vou baixar, vou incorporar o meu 6 aqui, ó. Coloquei lá embaixo, junto com as unidades que eu transformei. Então, eu vou ter 36 unidades, tá? Eu tinha 3 dezenas, agora eu tenho 36 unidades. E vou dividir pelo 12. Eu vi que o 12 cabe 3 vezes dentro do 36. Eu consigo fazer 3 agrupamentos. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 36 menos 36, 0. Eu tenho aqui agora o meu resto, certo? O meu resto. E aqui, nesse lugar, eu tenho o meu quociente, que é o quê? O meu resultado da conta. É o resultado da minha divisão. Então, 516 dividido por 12 é igual a 43. Então, vamos lá. 516 dividido por 12 é igual a 43. Certo? Não tem resto essa divisão. Pode ter resto? Pode. Se ele for menor do que o divisor, a conta termina. Nós não vamos continuar ela agora. Tá? Eu sei que tem aluno aí que já me perguntou isso no bimestre passado, nós até já expliquei como faria essa conta, mas no momento nós não vamos fazer a divisão com números menores do que o divisor.
Por quê? Eu quero que vocês aprendam a fazer a conta de divisão, ok? Entendeu o mecanismo da divisão, chegou no resto zero ou menor do que o divisor, acabou a conta. Não vai continuar. Nós não vamos fazer um número com vírgula aqui no quociente. Tudo bem? Vai terminar ali, sem número de vírgula. Nós não vamos continuar dividindo, tá? Ok? Dando continuidade aqui, então, olha. Nós vimos que existem esses métodos aí de fazer a divisão, né? E ele me falou ali um outro, eu posso fazer o quê? Essas contas de subtração eu posso fazer na minha cabeça, tá? Então, eu teria lá, olha, se eu fizesse essa conta na minha cabeça, eu teria 516 dividido por 12. Aqui vai dar 4 vezes 12, 48. Vou fazer aqui na minha conta. 48 para chegar no 51. Ah, falta 3. Fiz na minha cabeça. Abaixei o 6. 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 4, 3 vezes 12, 36. 36 menos 36, olha lá, essa continha aqui eu fiz aqui na minha cabeça. 36 menos 36, 0. E aqui, ó, eu só coloquei os resultados, ó, o 36 e o 0. Ó lá, o 36 e o 0, tá? Eu fiz as duas subtrações na minha cabeça. Eu posso fazer isso? Posso também, tá bom? Então, explicado isso, lição de casa para vocês, página 88 e 89. Vocês vão resolver as divisões usando o método que preferir e depois confira os resultados com uma calculadora. Eu não quero o resultado da conta, eu quero a conta resolvida, tá bom? Então, eu posso usar qualquer um dos métodos? Posso, mas eu tenho certeza que todos vocês na sala, o bimestre passado, lá em sala de aula, nós fizemos muitas multiplicações e divisões. Então, eu tenho certeza que vocês já vão conseguir montar a continha, né? Eu tenho até alguns alunos que já estão fazendo o método curto. Então, vocês vão tirar isso de letra, tá? Nós vamos corrigir na próxima aula de matemática. Então, olha lá, atividade 1, resolver as divisões da forma que melhor você se adaptar e conferir o resultado na calculadora. Só que conferir o resultado na calculadora não significa que você vai errou, vai apagar o resultado e vai por outro. Não, eu tenho que descobrir onde eu errei, né? Por isso eu posso conferir na calculadora. Tá certo? Ok, muito bem. Agora, se não tá certo, eu vou olhar a minha conta. Onde foi que eu errei? E descobrir. Nesse momento de olhar onde eu errei, é que eu estou aprendendo. Tá bom? Atividade 1, então, só continhas. Atividade 2, situações, problemas. Ó, atividade 2, A3, 4, 5, 6, 7 e só, tá? São situações, problemas. Então, da número 2 até a número 7, são probleminhas envolvendo a divisão, tá ok? Então, para casa, página 88 e 89. Tudo bem? Também vou deixar agendado com vocês. Vou fazer isso na live com vocês, tá bom? Na live eu agendo a atividade de matemática lá no Avasai, tá bom? Nós já temos uma atividade lá para postar. Vou publicar ela hoje. Publico com vocês na live aí, que a essa hora já deve ter publicado, né? Porque eu hoje inverti. Primeiro fiz a live e agora a aula gravada, tá bom? Beijinho para vocês, então. Lição de casa, então, ficou a atividade do AVA para a semana que vem, tá? Hoje é dia 28
ela vai ficar aberta, então, até o dia, deixa eu ver, ela vai ficar aberta até o dia 5 de maio, tá bom? Então, o AVA abre hoje, fica aberto até 5 de maio. E essa lição da apostila eu vou corrigir na quinta-feira, na nossa aula de matemática, tá bom? Beijinho para vocês, tudo jóia aí? Tá bom? Bons estudos, beijinho. Tchau, tchau.